Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly O'Hara, estou acompanhando a nossa turma de Anatomia e Fisiologia Humana 2. Hoje o tema da nossa aula será o sistema imunológico. Nós estamos continuando no tópico do sistema linfático, agora nós veremos sobre imunologia, sobre a imunidade. O sistema imunológico, ele vai ser o nosso sistema de defesa contra a invasão de organismos estranhos, os antígenos. Esses organismos estranhos, eles podem ser bactérias, vírus, protozoários, parasitas. São uma gama, uma grande variedade. Nosso sistema imunológico vai ser responsável por responder às infecções contra esses micro-organismos. Nós vamos ter também os órgãos linfóides que vão fazer parte desse sistema imunológico, pois lá nós vamos ter os linfócitos B e T, conforme nós falamos na última aula, eles vão ser produzidos pelos órgãos linfóides e eles vão ter um grande papel, porque serão células de defesa que vão agir também na luta contra esses micro-organismos, contra uma infecção, através dos anticorpos. A medula óssea e o timo também vão fazer parte, pois eles vão ser considerados como os órgãos linfáticos primários, pois eles produzem os linfócitos B e T. O linfócito B, ele vai atuar contra antígenos e agentes patogênicos dentro dos líquidos corporais. E o linfócito T vai atuar contra células ou agentes patogênicos que estejam dentro das células, que são, podemos chamar de parasitas intracelulares. Então, o linfócito B extracelular, no líquido, e o linfócito T, quando ele está intracelular, está dentro da célula. A imunidade inata é a nossa primeira linha de barreira. Como nós vemos na evolução do ser humano, a nossa imunidade inata, ela vai ser bem mais antiga quando estamos falando da nossa linha de evolução. A imunidade adaptativa, ela vai ser mais recente na história do ser humano. A imunidade inata, por ser a nossa primeira linha de barreira, nós vamos ter as barreiras físicas e químicas externas, que elas vão impedir que os micro-organismos adentrem no nosso ambiente interno, dentro do organismo. Ela vai fazer uma barreira. E elas vão ser fornecida pela pele e pelas túnicas mucosas. Também vai incluir diversas barreiras internas, como as substâncias antimicrobianas, as células NK, natural killers, pode ser chamado também, são as células matadoras. Nós temos os fagócitos e temos também como resposta a inflamação e a febre. A NK, ela vai se conectar às células dos antígenos e vão destruir aquela célula, elas vão matar, por isso que são células matadoras. Já os fagócitos, eles vão fagocitar, eles vão se alimentar, por assim dizer, daquela célula que ela tem o antígeno, que é um micro-organismo invasor. Os fagócitos vão fagocitar, vão absorver aquela célula que tem o antígeno e vão quebrar ela. E a inflamação vai fazer parte também desse processo de luta contra a invasão, contra a infecção. As características gerais. Na pele e nas mucosas, que vão ser a nossa primeira linha de defesa contra a entrada dos agentes patogênicos. Quando nós temos uma ruptura da pele, um corte, uma queimadura, nós vamos ter uma interrupção da nossa camada, ela vai deixar de estar íntegra. Então, vai ser um ambiente propício, uma porta de entrada para micro-organismos. Nas nossas túnicas mucosas também nós temos uma série de substâncias ali que vão lutar contra esse micro-organismo, mas ele também pode adentrar pelas mucosas. Nós temos também as substâncias antimicrobianas, que vai incluir as interferonas, com um sistema também de complementos, proteínas de ligação ao ferro e as proteínas antimicrobianas. Essas proteínas, essas substâncias, elas vão agir
em conjunto com as células do sistema imunológico para eliminar uma infecção de algum micro-organismo. As células, as natural killers, as células matadoras e os fagócitos vão atacar esses patógenos, vão matar também eles, e as células que sejam defeituosas do corpo. Quando nós temos uma célula defeituosa, se ela começa a crescer, se ela começa a se dissipar, aumentar em tamanho, ela vai fazer a divisão celular. Uma célula que ela é defeituosa, se ela se reproduzir, ela vai estar dando origem a 2 células, depois de 2, 4, depois de 4, 16, assim sucessivamente. Quando nós temos várias células defeituosas crescendo ali, nós vamos ter a formação de um nódulo, que pode ser o início de um câncer, certo? Então, as natural killers, elas vão identificar essas células defeituosas para que elas não se reproduzam, então ela vai atacar e vai matá-la, para que nós não tenhamos ali o desenvolvimento de um nódulo, certo? Porque as células, quando elas estão agindo de forma correta, quando elas fazem a função dela, elas vão se proliferar e vão formar um tecido saudável. Quando ela tem um problema de crescimento, quando ela há um defeito, ela vai formar uma massa disforme, que pode ser um nódulo. Então, as natural killers vão agir na prevenção ali da formação dessas células mutantes, dessas células que estão defeituosas. A inflamação, ela vai ajudar na eliminação dos micro-organismos, toxinas ou material estranho que esteja no local da lesão. E ela vai também preparar o local para a reparação tecidual. A inflamação, ela vai fazer parte principalmente quando nós temos algum tipo de corte, alguma lesão na pele. Várias células do sistema imunológico vão se deslocar até esse local da lesão. E a inflamação vai ajudá-las neste combate às células invasoras. Também vai ajudar para que haja a formação de um novo tecido, para que haja reparação tecidual. A febre, ela vai intensificar os efeitos antivirais das interferonas e vai inibir o crescimento de alguns micro-organismos, vai também acelerando a reação do corpo para auxiliar no reparo. Então, quando o indivíduo ele apresenta febre, ele vai indicar que ele está sofrendo por infecção de algum micro-organismo. A febre vai ser o indicativo de que o sistema imunológico dele está reagindo, está tentando combater aquela infecção. Nós temos a imunidade adaptativa. Falamos da imunidade inata, agora a imunidade adaptativa, que vai ser a capacidade do corpo de se defender contra agentes invasores específicos, como bactérias, toxinas, vírus e tecidos estranhos. Ela vai ser chamada de imunidade adaptativa ou imunidade específica. Duas características que vão diferenciar bem as duas. A imunidade inata, ela tem uma resposta que ela é básica, que é uma resposta que ela é geral. Qualquer tipo de invasor, ela vai responder de primeira defesa, de primeira ação, vai responder de forma ali que ela não vai ser específica, uma resposta inespecífica, certo? Para qualquer um tipo de micro-organismo. Já a nossa imunidade adaptativa, ela vai ter uma resposta de acordo com o agente invasor. Então, ela vai responder de forma específica, uma resposta que normalmente ela vai ser mais eficiente do que a imunidade inata, devido a ela ter informações deste antígeno, deste agente invasor, para que ela tenha essa resposta de acordo com ele, para que ela vá e acabe, que ela elimine esta infecção. As substâncias que vão ser reconhecidas como estranhas e provocam a resposta imune são chamadas de antígenos. Então, nós suponhamos que nós temos um vírus, uma bactéria, eles vão ter antígenos, que vão ser proteínas, que vão estar ligadas ali à parede celular deste micro-organismo. As nossas células, elas vão reconhecer aquele antígeno, certo? Então, ela reconhece aquele antígeno, ela vai entender que aquela célula não é própria, que não é
do sistema, não é daquele corpo. Então, ela vai atacar, porque ela vai saber que ela é externa, que ela não é própria. A imunidade adaptativa ali, ela vai ter os glóbulos brancos, que vão formar os anticorpos. Os anticorpos vão se ligar ao antígeno, que está ali na parede daquele micro-organismo. O anticorpo vai sinalizar para que os glóbulos brancos, para que as outras células venham e destruam aquele micro-organismo. Então, quando nós temos um anticorpo, provavelmente foi porque aquele organismo já teve algum tipo de infecção, já teve contato com aquele micro-organismo anteriormente. Depois de ter tido o primeiro contato, o sistema imunológico adaptativo vai formar uma memória. Ele vai guardar informações sobre este micro-organismo, ele vai guardar a informação daquele antígeno. Para o caso de uma nova infecção, de uma reinfecção, ele tem uma resposta mais rápida e que também vai ser mais eficiente. As duas propriedades, olha lá, que vão distinguir a imunidade adaptativa da imunidade inata. A especificidade, que vai ser a resposta de acordo com a molécula que se apresenta, não é? Vai ter essa distinção das células que são próprias do corpo e as que não são, que são externas. E nós temos também a memória, que a maior parte dos antígenos que foram encontrados previamente, ela vai guardar a informação e no segundo contato a resposta vai ser mais rápida e mais vigorosa. Este mecanismo também que vai ser baseado para a fabricação de vacinas, que na vacina nós vamos ter ou um anticorpo que vai ser injetado neste receptor, nessa pessoa que vai receber a vacina, ou nós teremos o micro-organismo desativado. Quando ele está desativado, você vai injetar no organismo, o sistema imunológico adaptativo dele vai guardar a informação deste anticorpo, deste antígeno. Guardou a informação deste micro-organismo, se ele entrar em contato novamente, ele vai responder e o indivíduo não vai desenvolver uma doença, porque o sistema imunológico dele já teve essa resposta ao antígeno, ao micro-organismo. O sistema imune ele vai incluir também as células, os tecidos, que vão realizar as respostas imunes, na imunidade adaptativa. Então, os dois tipos de imunidade adaptativa vai ser a imunidade celular e a imunidade humoral. Ambos eles vão ser desencadeados pela ação dos antígenos. Qual vai ser a diferença? A imunidade celular, ela vai ser efetiva contra agentes patogênicos intracelulares, que eles estão dentro da célula, que eles são parasitas intracelulares, eles vão precisar se adentrar à membrana, a bicamada lipídica, a membrana de proteção da célula, ele vai adentrar ao ambiente intracelular para que ele possa utilizar os nutrientes daquela célula e se desenvolver e fazer a reprodução. Então, uma das características é essa, agente patogênico intracelular. E nós temos a segunda, que vai ser contra as células cancerígenas, e terceira, contra os tecidos transplantados. Assim, a imunidade celular já está falando de célula, então vai ser uma célula contra outra célula, que vai envolver células atacando umas às outras, certo? A célula do nosso sistema imunológico adaptativo vai atacar as outras células. Células transplantadas, tecidos transplantados. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem o mecanismo de sinalização celular, de comunicação celular. Então, uma célula, ela reconhece a outra como sendo própria. Se ocorre um transplante, os tecidos transplantados, o sistema imunológico ele vai entender que aquela célula, que aquele tecido não é próprio, que não é dele. Então, ele vai atacar este tecido estranho. Por isso que muitos transplantados, pessoas que passam por cirurgia de transplante, eles vão tomar imunossupressores, uma série de medicamentos para diminuir a resposta imunológica dele
e para promover uma aceitação desse tecido que foi transplantado. A imunidade humoral, ela vai atuar principalmente contra micro-organismos patogênicos extracelulares. Então, o humor serão os líquidos corporais. Então, este patógeno, ele não precisa estar no ambiente intracelular, ele vai estar no líquido extracelular. Vai incluir vírus, bactérias ou fungos que estejam nos líquidos corporais, fora das células. Eles podem estar na nossa circulação sanguínea, possam estar entre os tecidos, certo? Uma vez que a imunidade humoral vai envolver anticorpos que se ligam aos antígenos em líquidos corporais como a linfa e o sangue, certo? Então, aqui na nossa ilustração, nós vamos ver lá o micro-organismo, ele adentrou o corpo. Primeira barreira, as barreiras epiteliais. Nós estamos falando da imunidade inata. Quem vai agir também lá? Os fagócitos, que vão fagocitar aquelas células, vão fazer a digestão dela. Nós temos também as células dendríticas, complemento, e as células NK, as matadoras. Vai ser na primeira parte ali da infecção. Nós vamos ter lá o tempo em horas. De 0 a 12 horas, nós vamos ter sistema imunológico inato. A imunidade adaptativa, ela tem um tempo de resposta mais longo, ela demora mais a responder. Justamente por quê? Porque ela é uma resposta específica. Então, imagina aí, entrou o micro-organismo, logo a imunidade inata, ela já começa a resposta. Conforme vai passando o nosso tempo, vai progredindo, a imunidade adaptativa, ela vai ser acionada pelo reconhecimento deste antígeno, pelo reconhecimento deste micro-organismo. Sendo acionada, ela vai ter uma resposta de acordo com aquele micro-organismo, uma resposta específica. Temos o linfócito B, a ação dos anticorpos, o linfócito T e as células T efetoras, elas vão se ligar a esses anticorpos que foram produzidos, que foram ligados à membrana do antígeno, para que haja ali um ataque daquela célula que está invadindo o nosso corpo. A célula que ela é uma célula que apresenta o antígeno porque ela é estranha. Então, lembrando, certo? Nós temos os dois tipos. Principal característica, imunidade inata. Primeira linha de barreira, resposta inespecífica. Nós temos a imunidade adaptativa. Demora um pouco mais o seu tempo de resposta. Ela guarda informações, ela tem essa memória, certo? Para que ela possa prover uma resposta específica àquele micro-organismo. Então, espero que todos tenham gostado da nossa aula e até a próxima.